Eu sou teu lar, muda as coisas de lugar, muda as coisas de lugar, Jesus. O teu perdão é completo, teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Olha isso, o teu perdão é completo, teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Porque somente o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque não é por força nem por violência, mas é pelo teu Espírito, o Espírito que é santo, diz o Senhor. Então tens liberdade neste lugar, tens liberdade na nossa vida. Corações que se abrem para ti. Abra com a tua palavra, com o teu mover, o nosso entendimento para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sou a casa, a morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou a casa, a morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Vamos aplaudir Jesus. Senhor, que assim. Amém. Glória a Deus. Boa noite, em nome de Jesus. Tenha certeza que hoje Deus vai falar tremendamente ao nosso coração, como sempre fala, aquele coração que se abre, que se coloca diante do Senhor. Amém? Hoje o tema da nossa mensagem é organizar para avançar. Amém? Você quer mudar de vida? Você quer avançar para um nível espiritual maior? Você quer avançar para um nível físico, onde você tenha prazer nas suas conquistas? Você quer avançar na vida? Você quer chegar ao outro lado? Então é necessário você se organizar. E o Senhor Jesus, aqui em Mateus capítulo 6, vamos lá, ele vem nos mostrando que devemos priorizar primeiro a nossa vida com Deus. Nós temos que organizar nessa parte. Eu estava comentando na semana retrasada com algumas pessoas o seguinte: que quando tem um casal que quer assumir um compromisso, um relacionamento, o primeiro conselho que eu dou para a pessoa, a primeira conversa que eu tenho ali, quando pedem opinião, amém? Quando pedem um direcionamento, não é todo mundo que quer um direcionamento da palavra de Deus. Mas quando vem até mim, pastor, eu estou pretendendo casar, assumir um namoro e tal, tal. Primeira pergunta que eu faço: já tem compromisso com Deus? Por que essa pergunta? Porque se a pessoa não tem compromisso com Deus, que é a fonte de tudo, ela vai ter uma pessoa que é de carne e osso como ela. Então a primeira pergunta tem que ser feita: você vai assumir um relacionamento? Você vai assumir uma sociedade, um negócio com alguém? Você vai assumir alguma responsabilidade com alguém na vida, independente do que seja? Primeira pergunta que você tem que fazer com relação à pessoa
compromisso com Deus, ela vai honrar o compromisso com você. E por outro lado, você também. Você precisa ser uma pessoa de compromisso com Deus. Então eu sempre aconselho o casal assim, ó. Tenha primeiro compromisso e vida com Deus. Se você tiver compromisso com Deus, você vai ter compromisso com o cônjuge, né, com a sociedade, porque a vida, irmãos, ela não é um mar de rosa sempre. Tem momentos difíceis que a gente passa, dentro do casamento, dentro de uma amizade, dentro de uma sociedade, dentro de um ambiente. Lugar que tem mais de uma pessoa é difícil lidar. Então você precisa estar bem espiritualmente para você estar nesses ambientes em que as coisas ao redor venham atingir você, venham até atrapalhar o seu crescimento, o seu avanço no reino de Deus. Então aqui em Mateus capítulo 6, versículo 33, que nós já conhecemos bem, devemos priorizar a vida com Deus, pois Ele é a fonte de tudo. Vamos ler aí? Mas buscai primeiro o reino de Deus. E buscar o reino de Deus é buscar a vida com Deus, buscar a fonte, buscar a restauração, estar bem espiritualmente. E aí em seguida ele vem dizendo, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça de Deus? É o cumprimento de sua palavra. Deus faz justiça na vida de uma pessoa, irmãos, não é se vingando para ela. Um exemplo aqui, alguém me fez mal, eu vou buscar a justiça de Deus. Aí eu vou, Deus, desce fogo e queima aquela pessoa que falou mal de mim. Isso é justiça? Não, isso é vingança. E Deus não trabalha dessa forma. A maneira que Deus tem de fazer vingança e justiça por você é o que? Te abençoando, mostrando que mais tem Ele para dar do que o homem para te tirar. Mas não é descendo fogo no céu, né? João, mas o irmão dele falaram com Jesus, Senhor, o Senhor quer que a gente olhe para descer fogo do céu e queimar todo mundo? Não, o reino de Deus não é com violência. O reino de Deus é justiça e paz. Então, às vezes a pessoa faz até esse tipo de oração. Deus, você menosprezar, olha lá fulano, olha lá ciclano, o que está fazendo comigo? Desce o fogo, Senhor. Deus não ouve esse tipo de oração de feiticeiro. Ele diz o quê? Ama a Deus e ama o próximo como a ti mesmo. Às vezes aquela pessoa está sendo usada pelo inimigo para causar um desconforto em você. O que você tem que fazer? Você tem que falar com o dono da criação. Senhor, o Senhor me criou aquela pessoa, o Senhor colocou ela no mundo. Eu sou o servo. Não deixa a injustiça do homem atrapalhar a justiça do Senhor na minha vida. Maior é o Senhor comigo. Então isso é buscar o reino de Deus, amém? Buscar a justiça é buscar na palavra. Senhor, o Senhor diz, palavra de quarta-feira, né? O Senhor diz que aquele que abençoasse Abraão seria abençoado. Quem amaldiçoasse seria amaldiçoado. E as famílias seriam benditas. Eu faço parte dessa promessa. Então você tem que buscar Deus e pedir a justiça de Deus dessa maneira. Isso é avançar na vida, irmãos. Mas a pessoa fica na madrugada, perdendo hora de sono, para fazer a oração de feiticeiro. Deus não está nesse negócio. Tanto é que Pedro, quando cortou ele do servo mau, soldado mau, o que Jesus fez? Olha para Pedro, guarda esse mandato, pega a orelha dele e reimplanta novamente. Fez um milagre. Então, o reino de Deus não é feito por violência. No louvor eu estava até citando esse versículo de oração, né? Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque é só o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça. Você pode falar para a pessoa, você é pecador. A pessoa vai olhar e falar assim, quem é você para me julgar? E é você. Nós não temos que condenar ninguém. Mas se a gente olha o Espírito Santo muda o coração daquela pessoa. Mas ela enxergar que ela está melhor nessa vida, que ela vai ter chance, que ela vai ter oportunidade se ela se juntar com o Senhor, se ela estiver em comunhão perfeita. A oração muda, o céu se abre em nosso favor. Ele teria dizendo aí no versículo, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas nos serão acrescentadas. O que você precisa para avançar na vida, Deus já tem preparado para você. Amém? Toda ajuda que você precisa, Deus já tem separado para você. Não são por acaso os anjos ministradores de Deus para a nossa vida? Ele não dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito? Então, tudo que nós
nós precisamos já está em Deus. Mas nós precisamos priorizar o quê? Buscar o reino dele. Buscar a justiça, que é o cumprimento da palavra. E aí sim, para avançar na vida, tudo aquilo que eu precisar, ele vai acrescentar. Amém? E aí, irmãos, eu até separei aqui que nós temos que buscar as coisas do alto. Você quer ter uma vida espiritual forte? Não é de muito falar que a gente vai ser ouvido. Tem gente que ora, irmãos, a madrugada inteira e não recebe resposta alguma. Tem pessoas que só firmam o pensamento com Deus e Deus já abre porta. Mas qual é a diferença, pastor? Não é de muito falar que a gente vai ser ouvido, mas é pela sinceridade de nossas palavras diante de Deus, na nossa intenção diante do Senhor. Tem oração que Deus responde assim, no ato, mas tem orações que estão sendo respostas por causa da intenção que elas são feitas. Então, quando a gente está com o espiritual bom, o Espírito Santo ele vai colocando no nosso coração por quem orar, como falar, como nos comportar. Porque no momento que nós temos comunhão, mensagem do domingo passado, no momento que nós temos comunhão inteira, perfeita com Deus, as coisas ao nosso redor, elas vão ficar mais fáceis. A gente vai lidar até com a pessoa mais difícil do mundo. A gente vai ter tato, como assim diz o ditado, a gente vai ter tato, o jeito de lidar com aquela pessoa mais difícil do mundo, mais cabeça dura do mundo. Por quê? Porque a gente está bem com o dono da criação. É Ele que vai colocar o Espírito Santo. É Ele que vai fechar a porta, que vai abrir a porta, Ele que vai fazer a obra. É Deus que faz tudo. Então nós temos que buscar as coisas do alto. Quando fala em buscar o reino de Deus, ter uma vida espiritual forte, é buscar as coisas do alto, É deixar outra coisa. Tem muita gente que não avança na vida, não é por falta de vontade, mas é porque está presa ao passado. O que o apóstolo Paulo diz? Deixando as coisas que atrás, a gente tem que avançar para as que estão diante de nós. Tem gente que perde tempo falando do passado, lembrando do passado, vivendo do passado, chorando pelo passado, lamentando pelo passado. A vida passa e ela não chega no futuro. Fica tudo amarrado. Então, uma coisa que nós temos que fazer: esquecer. Larga. Deixa para trás. Pastor, mas me fizeram ter prejuízo. Deixa. Lá na frente, o dobro te encontra. A justiça de Deus te encontra. Para no lugar da sua vergonha te dar para honra. Então, não tem que se preocupar com as coisas que se passaram. É a mesma coisa de você ficar ali vigiando ele em cima do fogão, um instantinho que você vira. O que acontece com leite? Desculpa, para quem ferve leite ainda, Hoje em dia não usa isso. Só quem mora lá no interior gosta do leite mais integral, não é comum. Mas a vida é assim, então. Quando a gente fica vigiando certas coisas, no momento de vacilo, o que acontece? Aquilo passa e você nada com ele. Dá para recuperar o leite que torna? Nem que a gente tente pegar com a colher, não vai dar. Já se perdeu. Então Paulo ele fala que nós devemos deixar as coisas que atrás ficam. Eu tinha, eu fazia, eu pensava, eu me alegrava. Olha, meu irmão, aquele tempo passou. Agora Deus está nos dando um novo tempo com amadurecimento espiritual para viver em superioridade. Para chegar do outro lado, dar a volta por cima, colocar um rumo na nossa vida. Senão a vida passa e o que a gente olha para trás, o que a gente fez? Nada. O que a gente aproveitou? Nada. O que Salomão, corri atrás de quê? Do vento. E não peguei nada. Não bebi nada. Tem gente que se mata a vida inteira de trabalhar. Chega no final, em vez de aproveitar, não tem força para aproveitar. Porque ela aplicou a força e energia tentando juntar coisa que a doença levou. Se a gente parar para olhar, irmãos, a vida não é complicada. É o ser humano que coloca as energias e as expectativas naquilo que é errado. Então Jesus ele fala: vamos buscar primeiro o reino, vamos estar bem, organizar a nossa vida espiritual, nos aplicar a ler a Bíblia, nos aplicar em orar, nos aplicar em ter comunhão com Deus, viver e praticar a palavra.
colocar as coisas no devido lugar, de buscar Deus, meu irmão, não é dia para fazer outra coisa. Aquele momento é só seu com Deus. Tem muita gente, irmãos, que pratica o adultério espiritual. Não se isso. Pastora, o que é isso? O adultério físico é quando o marido ou a esposa traem um ao outro. Mas o adultério espiritual é quando Deus está ali se doando e a pessoa está com pensamento e crenças em outras coisas. Ela está traindo a presença de Deus. Ela está atraindo, ela está traindo a presença de Deus. Ela está trocando aquele momento que Deus podia estar curando ela, restaurando ela, pensando e se lamentando. Mas meu caso é diferente. Mas minha vida é diferente, meu problema é diferente. É o momento só dela ouvir. É o momento dela, como Maria, se assentar aos pés e ouvir falar. Não ficar fatigado pensando no que tal tem que limpar amanhã, no trabalho que vai fazer, na conta que tem que pagar. Esse momento que a gente entra na porta da igreja para dentro, é só nosso com Deus. Nada tem que tirar a nossa atenção. Nada tem que nos tirar da presença de Deus. É o momento que Deus está tratando a nossa alma, o nosso espírito, que está nos tratando, nos preparando para avançar na vida. Tem muita gente que marca o poder. Às vezes é uma mexida no celular, às vezes é um pensamento que brota, às vezes se distrai com qualquer coisa, passa um mosquito, está procurando mosquito, mas se distrai muito. Então nós temos que começar a buscar o reino de Deus com mais intensidade. E aí, meu irmão, olhando para Jesus, não tem que olhar para mais nada. Tem que olhar para o irmão da esquerda, para a direita, tem que olhar para a vida do pastor, não tem que olhar para a vida do obreiro, não tem que olhar para a vida do presidente, para a vida do prefeito. Eu tenho que olhar para Jesus. E olhar para Jesus, meu irmão, é olhar diretamente para o que diz a Sagrada Escritura. Está vendo coisa linda? Pastor, como que eu vou olhar para Jesus se eu não vejo ele? Jesus está todo o tempo com você, pela palavra. E essa palavra precisa se cumprir na sua vida. Diga amém? Então, irmãos, vamos abrir agora Provérbios capítulo 24. Então, devemos priorizar, buscar mesmo uma vida com Deus. Nos fartar da palavra, Provérbios capítulo 24. Nos fartar das coisas de Deus, olhar para Jesus, parar de ficar olhando para o homem é falho, o homem é bipolar, o homem uma hora está rindo, depois está bravo, está abraçando, está empurrando. O homem é tenso, irmão. Mas o nosso Deus não falha e não muda. Amém? Provérbios capítulo 24, vem da Bíblia, Salmos, na frente é Provérbios. Então, a primeira coisa, vamos nos organizar para avançar espiritualmente. Você já sabe, tem que buscar a Deus, se encher da palavra, buscar a Deus nas orações, isso aí você já sabe. Amém? Segundo passo para hoje, para agora, para organizar, para avançar. Não é organizar para ficar parado no lugar, não, para viver a mesma coisa, não. É organizar para avançar, sair do lugar. Uma coisa tem que acontecer. Aqui em Provérbios capítulo 24, nós temos que começar a organizar a nossa mente, tá? Provérbios 24, versículo 3. Olha o que diz aqui: com sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se cria. Irmãos, a sabedoria está desde o princípio com Deus. A sabedoria é o próprio Deus. Então, quando a pessoa está com a mente organizada, ela começa a organizar os pensamentos dela, pensando nas coisas do alto, no futuro que Deus tem pela palavra. O ambiente, o respirar dela já muda. Ela começa a respirar as coisas de Deus. Ela não começa a respirar aquilo que está ao redor dela. Ela começa a respirar o ar de Deus. O ambiente se torna o ambiente de Deus na vida dela. Então aqui o Salomão está dizendo que com sabedoria se edifica uma casa.
Você quer manter uma casa de pé, tem que ter sabedoria, irmão. Senão a pessoa morrer na casa sozinha, vai morrer ela e as paredes, sem ninguém. E tem muito caso que acontece assim. Às vezes vai achar a pessoa, depois de dias que ela falece. Não tem ninguém. Ninguém que sinta a falta dela. Por quê? Porque no momento que ela precisava se encher de Deus e ter sabedoria, ela não tem. E às vezes ela fica parada no mesmo lugar. Ou seja, ela não muda de opinião. Ela se torna uma pessoa orgulhosa. É assim que eu vou fazer. E Deus não compactua com isso. O orgulho, ele precede o quê? A queda. A humildade nos levanta. Mas o orgulho, ele precede o quê? A queda. É do meu jeito. É assim que eu sei. Ela não abre a mente. Por quê? Porque a mente dela está presa. A mente dela está desorganizada. Ela pensa tudo ao mesmo tempo e tudo de ruim. O que o profeta Isaías ele falou? Põe em ordem a tua casa. Você é casa de Deus. Nós louvamos aqui na abertura do culto. Eu sou a tua casa, a tua morada. Mas que casa de Deus bagunçada é essa? Não. Deus, me ajuda aqui. Jesus, entra, olha minha bagunça assim e me ajuda a organizar minha mente, meus pensamentos. Às vezes a pessoa começa a ter pensamento de suicídio, irmãos. Pensamento de abandono. Porque a mente está bagunçada. Por quê? Porque ela já está tão vazia. E literalmente, irmão, cabeça vazia, o vizinho de Satanás mesmo. Ah, vou tirar minha vida, ninguém vai perceber. Ninguém liga para mim. Ninguém me ajuda. Ela vai lá e tira a vida. Ela começa a se colocar numa posição que, em vez dela avançar, ela vai o quê? Só retroceder. Mas com sabedoria, a casa cresce, meu irmão. Ela levanta. Tanto casa física, que é onde nós moramos, quanto casa espiritual, que somos nós. Tem gente que está 30, 20, 30 anos na igreja, ainda não aprendeu sobre a fé. Mas não é falta de quem ensinasse. Às vezes a mente dela não quis aprender. Aí entra naquele modo, eu estou velho demais para aprender. Está nada, irmão. Está no momento certo. Que entendeu que dá tempo de correr atrás do prejuízo. Nossa, você quer viver coisas novas ainda esse ano? Você tem toda a possibilidade ainda esse mês, meu irmão. Ainda esse mês, se você quiser. Ainda nessa semana, que é a última semana do mês. Se você quiser, você tem condições de viver coisas novas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz isso. Não precisa movimentar, só anote se você quiser anotar. Romanos capítulo 6 diz que nós devemos viver em novidade de vida. Não lembro exato o versículo, mas é o capítulo 6. A Bíblia diz isso, que nós devemos viver em novidade de vida. Ah, pastor, minha filha, tem novidade de vida, não precisa ter a mesma coisa. Não está na hora de mudar isso? De ter alguma coisa que te deixe com aquela vontade de mudar de vida? De mudar de estilo, né? De mudar algo dentro de você, será que não move nada, não? O Espírito Santo faz isso, irmão. Fazer a gente querer mudar de vida, progredir, crescer espiritualmente, ser uma bênção na vida das pessoas, ser uma bênção na família, ser uma bênção no trabalho, ser uma bênção na igreja, ser uma bênção na sociedade, de ganhar almas para Jesus, de dar bons testemunhos. E aqui, irmãos, ele diz que com sabedoria se edifica, edificar é crescer a casa. E com a inteligência, ela vai ficar firmada. O que Jesus diz? Que o inteligente ele constrói a casa onde? Na rocha. O que é mais fácil cavar? Pedra ou areia? Areia. Mas quando vem a tempestade, a areia não aguenta. Tem coisa que não tem que se esforçar mais. Cavar perto de ninguém quer. Mas vai te dar um alicerce no tempo de tempestade. Nada é por acaso, irmãos. Com inteligência. Pessoa inteligente, irmãos, é aquela que, mesmo que tudo ao redor esteja ao oposto do que diz a palavra, ela é inteligente para saber, eu fico com a palavra de Deus. Não vou na opinião de ninguém. Não vou no diagnóstico de ninguém. A última palavra e a única que eu devo ficar é a palavra do meu Deus. Isso dá uma abertura de fé muito grande para as pessoas.
numa fala simples como essa. Então a gente tem que começar a mudar de vida. Amém? E aí, 4. E pelo conhecimento, tem que buscar conhecer. Como é que ela vai conhecer as promessas se ela não lê a Bíblia? E aí? Como é que eu vou conhecer meu direito se eu não conhecer as leis? Versículo 4. Pelo conhecimento se encherão as câmaras dos quartos, dos depósitos. Amém? De todas as substâncias, o quê? Preciosas e deleitáveis. Deus quer encher a sua vida, a sua casa de coisa boa. Diga amém? Ele quer encher, mas tem que ser inteligente. A pessoa mais inteligente é aquela que anda com Deus. A inteligente é que pratica a palavra. O profeta Isaías fala: põe em ordem a sua casa, tira o lixo, tira o que não presta. Porque a própria palavra lá em Isaías, capítulo 26, versículo 3, diz que o Senhor conservará em paz aquele cuja mente está firme nele. Se eu colocar meu pensamento firme em Deus, Ele vai conservar minha mente em paz. Não vai ter confusão mais. Não vai ter aquele turbilhão de coisas que vão me atrapalhar chegar em algum lugar. Eu perdi, irmão, demora e às vezes não chega em lugar nenhum. Você já foi num lugar que você não tinha o endereço certo? Você não sabia como chegar? Ai meu Deus, que hoje eu pego? Dá uma aflição, não dá? Porque hoje tem Uber, que é mais fácil, né? Você só põe o endereço no Uber vai. Mas antigamente, mano, meu pai rodava no Brasil fazendo entrega, era aqueles mapinhos antigos perguntando: onde fica tal lugar, onde fica tal lugar. Hoje em dia tem facilidade, né? Para quem sabe usar, né? O GPS, né? Aí você chega no lugar. Mas tem que insistir, tem que aprender. Começando usando. Começa a usar o GPS na rua. Pega um ponto da sua rua e coloca lá. Pega na minha rua. Coloca a sua rua no GPS, número tal. Diferente da sua casa, é claro. Aí ele vai te dar lá os passos. Aí coloca iniciar. Aí ele vai falar, você vai. Mas tem que buscar conhecimento. Não dá para a gente ficar na mesmice, sempre a mesma coisa. Ah não, já ser o básico tá bom. Tem que parar com isso, porque Deus é inteligente, irmãos. Nem Deus é básico. Quanto mais a criação dele, você é dotado de inteligência e de capacidade, irmãos. Mas tem que enxergar isso. O apóstolo Paulo diz que nenhuma habilidade puxou. Ah, não sei fazer nada, sabe? Se tirar os pensamentos, né, intrusivos ali, se fixar bem com Deus, o talento vai aparecer. Os seus dons e talentos são para servir a Deus e a sua casa. Aprenda isso. Tudo que você faz de bom é para servir a Deus e a sua casa. E com inteligência, ela vai se levar. Amém? Com sabedoria e conhecimento, ela vai se encher de tudo quanto é coisa boa. Amém, igreja? E para a gente encerrar, Lucas capítulo 14. A gente estava em Mateus, aquela hora, né? Um pouquinho para frente, Marcos, Lucas. Então, organizadamente, irmãos, né? E Deus, o apóstolo Paulo fala, lá em 1 Coríntios 14, 33, que Deus não é Deus de confusão. Esse negócio de confusão mental não, tá? Deus é Deus que firma a mente do seu povo. Deus não é Deus de confusão. Coloca a casa em ordem, coloca as coisas no lugar. Você vai começar a enxergar caminho onde não tinha. Você vai começar a enxergar oportunidade onde não tinha. Tem gente, irmãos, que quando não se organiza, vamos voltar aqui uma organização, Lucas 14. Vamos colocar aqui uma organização de uma casa. Às vezes, irmão, a casa está tão desorganizada que ela precisa de um item que ela sabe que ela tem, dentro de casa ela não consegue achar. Ela não acha. Aí o que ela vai fazer? Vai na rua comprar. Isso vai gerar o quê? Prejuízo. Porque ela tem dentro de casa. Mas porque a casa está desorganizada, ela não consegue encontrar. Assim também é no espiritual. Quando a nossa casa está desorganizada, a gente não consegue encontrar as palavras que Deus já nos deu.
as promessas que Ele já plantou em nós. Aí a gente fica correndo atrás de revelação. O irmão ora por mim, é campanha daqui, é campanha dali. Cheio dessas coisas. E aqui Jesus vem nos dando um conselho. Lucas capítulo 14, versículo 28. Acharam aí? Vamos abrir espaço para o bom e para o novo entrar, tá bom? Lucas 14, 28 me diz: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem o que acabar? Jesus está dando um conselho. Você quer crescer, quer construir, quer reformar, né? Parece até propaganda de material de construção, né? Quer construir, quer reformar, vem para cá, né? Nós temos que ir até Jesus. Senhor, eu quero mudar a minha sociedade, quero mudar de trabalho, até para mudar de igreja, irmão. Tudo a gente tem que botar diante de Deus e calcular. Se você for assumir compromisso com alguém, ou assumir até um cargo dentro da igreja, você precisa consultar Deus. Não pode fazer nada na emoção. Por quê? Porque aquela responsabilidade que você vai assumir vai demandar de você tempo e esforço. Será que você vai ter tempo e esforço para dar conta daquilo? A gente sabe que a reforma de uma casa nunca é uma coisa só. Você sabe disso. Ah não, pastor, é só uma torneira para trocar. Só se o pedreiro for muito bom. Vai lá trocar só a torneira. Geralmente racha uma cerâmica, racha um cano, aí tem que quebrar, tem que trocar. Tem encanamento aqui, e aquilo só vai se multiplicando. Você tem dinheiro para honrar isso? Você tem tempo para arcar? Tem que olhar, irmãos. Basta você andar pela rua qualquer dia, fazendo sua caminhada, suas meditações. Observa quantas construções estão paradas. Em frente à casa que eu morava quando eu era solteiro, né? Na nossa casa, na casa dos meus pais, tinha uma construção quando a gente mudou para lá. Só tinha assim, as paredes, as colunas e as paredes levantadas. Anos e anos, anos e anos. Aquelas paredes começaram a deteriorar, teve que jogar abaixo e construir de novo. Elas não serviram para uma nova construção. Hoje está lá, uma construção imensa. Mas do jeito que estava, porque a pessoa começou a construir, não calculou bem, né? Não tinha orientação de Deus, e aquilo lá ficou. Servia até para um usuário de droga lá dentro. E às vezes a vida da pessoa mal calculada está assim. Virou abrigo de espíritos malignos, virou abrigo de maus pensamentos, uma construção velha que não aguenta nada, não tem esforço, não tem nada, tem vontade de mudar, não, assim está bom, quando vier a morte toda acaba, vira uma lamentação, uma tristeza que some. É como ver uma construção mal acabada. Muita gente precisando de um teto e as construções mal acabadas. Se eu não me engano, posso estar errado, né? Mas eu acho que eu já vi. Quando a gente está indo no sentido Ponta da Fruta, tem um condomíniozinho abandonado. Tem um monte de gente morando lá de rua, né? Em situação de rua. Mas é um condomínio que começaram a construir e ficou abandonado. Muitos apartamentos se deteriorando. Aí você vê tanta gente precisando de um abrigo, mas não tem. Porque foi mal calculado. Aquela sociedade mal calculada. Aquela mudança de emprego, aquela mudança de bairro, aquela mudança de estado mal calculada. Quanta gente tenta mudar de um estado para poder se melhorar de vida, mas não busca Deus primeiro para saber se é verdade. Ela está naquele outro lugar. Ela tem prejuízo. Abandona o casamento para entrar em outro, não consulta Deus, entra no prejuízo. É muita coisa, irmãos. Ai, pastor, como é que eu vou dar conta disso tudo? Estando bem com Deus, estando com a sua mente firmada e organizando as suas coisas pessoais. Então Jesus está dizendo aqui, ó,
Pois qual de vós, querendo edificar um sonho, um plano, uma sociedade, né? No caso aqui, uma torre que Jesus exemplifica. Pois qual entre vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? 29. Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, o que está dizendo aí? Todos os que virem comecem a escarnecer. E olha lá, chega a marra dizendo que ia acabar a construção, mas foi pela metade, vira zombaria para os outros. E olha lá, achou que ia se dar bem no casamento, lá deu errado. Achou que o filho lá ia se dar bem na vida, não consultou a Deus, o que aconteceu? Se distrai, não. O que aconteceu? Se perdeu. Tudo porque lá no início não consultou a Deus para organizar a vida, para buscar as coisas. Pastora, isso aconteceu comigo. Está tarde para mim? Não. Hoje você pode sair daqui com a sua vida dando início à organização. Organizar o espiritual, organizar a mente e organizar as coisas físicas. Amém? Jesus disse, para a gente encerrar aí, 30, e dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Que nunca haja palavras assim ao seu respeito, que você começou algo e deixou pela metade. Vai até o fim. Assumiu Jesus na sua vida, não larga Jesus na metade do caminho, não, vai com ele até o fim. Assumiu o compromisso de casamento, vai até o fim. Colocou o filho no mundo, entre aspas, com o filho de Jesus, né? Os filhos são herança do Senhor. Cria até o fim. Entrou naquele trabalho, não desiste, vai até o fim. Não deixe nada na sua vida pela metade. Jesus era tão organizado, mas que quando ele ensinou isso aqui para os discípulos e para a multidão, ele estava querendo mostrar que a organização traz milagre. Não vou abrir, só vou citar porque a nossa leitura é para pouquinho. Mas Jesus, ele quando operou o milagre da multiplicação de pães e peixes, o que ele fez primeiro? Primeiro ele organizou os discípulos, cada um com um cesto, lembra? Foi dando para eles, organizou os discípulos e deu lá os pães e os peixes. E fez os discípulos organizarem as pessoas, senta todo mundo, um grupo de 50, grupo de 100, senta todo mundo. Por que Jesus fez isso? Porque a organização traz milagre. Organizar a nossa vida na presença de Deus vai trazer milagre. Eu não sei qual é a organização que você precisa hoje. Se é organizar seus pensamentos, se é organizar sua casa física, se é organizar sua casa espiritual. Mas Jesus quer que você se assente um pouquinho na organização, pensa, calcula, peça ajuda a Ele, para que a multiplicação ela chegue na sua vida. Amém? É esperar no Senhor. Eu quero orar por você agora. Feche os seus olhos. Aonde o seu coração. Senhor, o Senhor nos mostrou que devemos te priorizar, buscar o teu reino, a tua justiça, pois o Senhor é a fonte de tudo, de força, de cura, de milagre. Organizar a fé, organizar a maneira de crer, nos organizar e buscar a Deus, priorizar na hora. Hoje é dia do culto, eu não vou para outro lugar. Hoje é dia do horário, eu não vou perder tempo com outras coisas. Esse é o momento da leitura, eu não vou ler outras coisas. É priorizar o que é de Deus em primeiro lugar. Buscar as coisas do alto, deixar o passado para trás, como diz Paulo, deixar as coisas que atrás ficam. E avançar como? Olhando para Jesus, olhar para a sua palavra. Precisamos organizar a nossa mente para que com sabedoria possamos edificar uma casa e mantê-la firmada, para que a nossa casa, tanto física quanto espiritual, não seja casa de vergonha. Paulo afirma que o Senhor não é um Senhor de confusão. Meu irmão, Deus não é Deus de confusão.
Deus não é Deus de confusão, não é isso. Ele não gosta das coisas confusas, bagunçadas. É cada coisa no seu lugar. O lugar de Deus é o lugar de Deus. E onde está, tem que ter espaço para preocupação por todas as coisas, para medo, para dúvida. Não. Isaías manda colocar a casa em ordem. Põe ordem na tua casa. Coloca sua mente firmada no Senhor. Jesus nos ensina a organizar para prosperar. Quer construir? Não mexa. Tudo precisa estar em cada lugar, cada propósito, organização, para que a multiplicação possa chegar. Jesus organizou os discípulos e os discípulos organizaram a multidão. Os fizeram assentar. Isso nos mostra que nós precisamos esperar no Senhor. Mas só quem estava organizado recebeu o milagre. Quem não estava na organização não recebeu o milagre. Ficou com fome. Mas quem estava ali debaixo da organização de Jesus e dos discípulos da palavra, recebeu naquele dia. E houve uma abundância muito grande, que os discípulos ainda trouxeram cestos cheios. Teve abundância, meu irmão. Não foi só para aquela hora, teve para depois também. O milagre chegou. Não é a mensagem de hoje, mas para o próximo domingo. O fogo de Deus só desceu quando Elias organizou tudo. O altar. Porque aquele povo não servia mais ao Senhor. Senhor, nos ajuda a organizar nossa vida. Nos ajude a jogar fora o que não presta, pensamentos, opiniões, sentimentos. O seu perdão é completo para a gente começar do zero a colocar a nossa vida e as coisas que precisam ser colocadas em cada lugar. O Senhor disse, através de Isaías, para o rei Ezequias: põe em ordem a tua casa. Coloca as coisas no lugar. Dá lugar de Deus onde Ele merece lugar. Primeiro, priorize as coisas do alto. Priorize a palavra. Priorize a presença, o tempo que você passa aqui na igreja com Deus. Priorize o tempo que você passa na sua casa falando com Deus. Quando você colocar cada coisa no lugar, o milagre vai chegar até você. A multiplicação vai chegar até você. Deus, Ele vai na organização. Ele vai multiplicando aquilo que está na mão do organizado. Sobrou pão e peixe na mão dos discípulos. Seja grato pela palavra que Deus te deu hoje. E fala para o Senhor: me ajude a organizar a minha vida. Porque eu quero o milagre do Senhor. Eu quero que as pessoas conheçam o milagre do Senhor. Cada coisa no seu lugar. Você diga amém? Diga graças a Deus e aplaude Jesus bem forte. A glória de Deus. Amém? Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar, na sua vida. Porque você foi um bom entendedor dessa noite. Você sabe que Deus não é Deus de confusão, não é Deus de mentira, não é Deus de bagunça. É organizar para avançar. O Senhor está estudando a tua oração agora. Ele não quer saber se lá no passado você fez ou deixou de fazer. Ele quer saber do agora. O que você vai fazer agora? É o que Ele quer saber. Não perde tempo de oração não, irmão. Até a oração, o tempo é precioso. Tem gente que perde tempo lamentando. Deus não quer lamentos na oração. Ele quer a seguinte pergunta que Deus está fazendo agora. A seguinte pergunta o Espírito Santo está colocando dentro do coração agora. E eu vou transmitir para você. Mediante a tudo que você ouviu aqui hoje.
organiza tudo aí agora. Jesus deu graças por aquilo que ele tinha nas mãos. E quando ele organizou os discípulos, e os discípulos organizaram, a multidão milagre chegou para todos que estavam ali sentadinhos, ouvindo, esperando, aguardando no Senhor, foram alimentados. E quem participa de uma vida organizada tem até em abundância. Porque a Bíblia diz que sobraram 12 cestos. Comeram, se fartaram e ainda sobrou. A vida com Deus é assim. Vai sobrar capacidade, inteligência. Você vai firmar sua casa. Você vai ter sabedoria para lidar com pessoas, para negociar, para não ter prejuízo. Até para dar um novo rumo. Deus vai te dar tudo novinho. Por isso que ele disse: e agora, com tudo isso que você entendeu hoje, o que você vai fazer? Senhor, só ajuda quem é responsável. Tem que botar a cara mesmo, tem que ir lá e fazer. Tem que buscar a Deus. Nada nessa vida é de graça. Ah, fulano está dando isso. Sai fora, nada na vida é de graça. Tudo tem um preço, e dependendo do preço é alto demais. Mas a Bíblia diz que Deus, quando nos dá algo, quando faz algo, não nos lança no rosto. Ou seja, Ele não joga na nossa face. Pelo contrário, Ele sabe que aquilo que Ele está fazendo vai trazer louvor, honra e crescimento para o reino. És o Deus dessa terra, és o Rei desse povo, és o Senhor da nação, és a luz deste mundo, esperança para os perdidos, és a paz dos cansados. Afirmando os seus passos. Deus não te deu espírito de covardia, mas Ele te deu espírito de firmeza. Não tenha medo. Se desapegue daquilo que você está guardando. Tira o velho com o novo entrar.
comprar uma energia elétrica para viver a base da lamparina. Acabou isso. A lamparina serviu para aquele tempo, mas para hoje já não serve. A não ser que foi enfeite para ocupar espaço, mas não tem utilidade. Mas assim como as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a toda manhã, Deus está nos trazendo um caminho novo, conhecimentos novos pela palavra dele. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando até esse dia perfeito. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Somos determinados que grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Determinando um novo negócio é deixar firme, determina mudança